Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai procurar entender ou nos entender com aquilo que a gente chama de oferta e procura, né? E aí a gente meio que colocou isso numa dada lei, né? A lei, por exemplo, ação e reação. Toda ação ela expede uma reação por um anteparo, né? Enquanto a, 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 a ação ela só é classificada quando há um anteparo que possibilita a classificação dessa ação, né? Então, toda a revelação de algo está para com o anteparo. E o anteparo das pessoas não é a natureza? Estou afirmando isso conviccionadamente. O anteparo de nós, seres humanos, se encontra na natureza. Esse é um tal dado de resolução empirista dos empiristas, né? O lado empírico da coisa, porque a gente se sustenta por versículos de ações e todas as ações dos seres humanos são previstas. Não existe nenhuma ação imprevista. Por quê? Porque a gente fala da classificação de uma ação pela natureza. Então a gente tem as ações dos homens para com a natureza dos homens e a gente tem as ações dos homens para com outros tipos de natureza que desanteparam e alinham qualidade de imagem para definir o verbo expedido por essa ação. Então, da mesma qualidade que a gente tem essa definição de verbo, né, essa lei que toda ação ela vai ter uma reação, e aí a gente tem essa cadência matemática, né, esse ganho reacionário. A gente tem aquilo que nós convencionamos por natureza e modernização da natureza, que encontrou a solução na sociedade, na associação dos seres. Olha, existiam inúmeras soluções para os homens se conterem e continuarem sendo empreendedores. Essa é a gente poderia sentar e discutir sobre essa solução e todo o equilíbrio ou desequilíbrio que ela tem gerado no mundo. A solução social, o lado da sociedade do homem e toda a destruição que ela implementou para continuar sendo, né? Sendo bem-vinda, sendo bem insistida. Eu falo isso porque não é má intenção nenhuma te elucidar de que nós poderíamos ter diversas formas de sociedade, né? Porém, todos esses desafios e todas esses verbos em resolução em dado percurso de tempo foram ganhando exponenciação no ritmo da sociedade, porque é aquela coisa, a oferta ela é viva, ela é a natureza que a gente meio que agride para poder impor na natureza a reação. Eu não sei se você sabe, mas a natureza ela não é mais sobre resolução ótica dos seres humanos, ela tem sido convertida à escravidão. Nós, seres humanos, para ganhar esse título, a gente tem
escravizado à natureza. E a gente passa um pano para não ver bem assim, com esses olhos. Mas a natureza, ela tem sido sim escrava dos homens, e pior, escrava dos homens poderosos, aqueles que se dizem falso amigo dos homens, né? É aquele que diz lutar por causas, né? É, é, é o seu patrão, são os governadores, são os políticos que você ajuda a eleger, são eles. É, bom, e como a gente tem passado muito pano para eles, frente a esse discurso, essa frente de escravidão, de fazer escravidão da natureza, a gente já não gasta energia para ver desse módulo, porque a gente criou várias versões de modular essa saber, né? E aí a gente tem várias modulações de saber até desprovar sobre insistência que aquilo que parecia ser e doía por aparência já não é mais, porque desapareceu, porque nós nos adaptamos à dor, nós consumimos a dor, viramos os consumidores. Lei da oferta e da procura. O que mais nós procuramos atualmente não é sumir dor, é consumir a dor, é nos ver livres das dores. Então, se um cara parece escravizar a gente consome essa dor e a gente cria uma arte de desaver, saber, desapropriar essa escravidão, essa resolução de imagem. Olha só o tanto de saber que a poética dos seres humanos sobre oferta de saber consegue criar ofertadores, né? Consegue procurar os seres, né? Procurar no sentido de curar mesmo, né? Ser um agente pró que oculta a dor, que cura essas dores. E aí nós malabarizamos potencial para os seres se diferenciarem por capitalização de terras, né? E aí a amizade decoerente fez com que as descendências e amigos e descendências de amigos conseguissem se diferenciar socioeconomicamente. Por quê? Porque eles escravizam a terra e a sociedade sobre o ritmo da contenção da procura. Você é limitado pela procura que dizem ofertar. Então todo esse santo ofertório, essa consolidação cultural, essa concessão de regências e manifestos de classificação, que são resoluções dessa nova gestão social, fazem com que os seres se sintam seres contidos nessa realidade, serem potenciais de ofertas, potenciais de procuras. Então você aí, biólogo, você aí, cientista, isso e aquilo, você só desculpe sobre a versão de procura uma oferta em você. Você quer ser uma oferta para esse dado, dessa dada realidade, esse dado momento em que vivemos.
Porém, querendo ou não, é, é, é uma, é uma consolidação de uma arquitetura de pessoas poderosas, né? De pessoas que se apossaram do poder para coordenar essa realidade do jeito que ela demanda ser. E, querendo ou não, sim, poderia ser diferente, mas até pra gente interpretar o diferente tem sido difícil, porque é como se a gente tivesse que fazer escavações na condição de pensamento dos seres, né? Hoje em dia é tão difícil ensinar aos seres porque tem muitas formas de ensinar que as pessoas elas meio que embaralham o ensinamento sobre a incapacidade de tomar de forma manual a sua autoridade de pensar, porque parece que as formas de pensar e de solucionar essas relações dos homens com a natureza, por estarem rigidas e empregadas, só podem ser demasiadamente como eles apresentam ser. Entende? Então a gente está fechado sobre fractais, geometrias e parâmetros de impulsos dos homens sobre a demanda cultural desse processo de oferta e procura. Então, nós vamos estudar isso, essa questão da oferta e da procura, porque ela influencia muitas pessoas de formas que são incontáveis, né? A quantificação que esse dado faz no inconsciente dos seres em processamento de escolhas. E as escolhas são as coisas que mais são importantes para nós, porém, sobre essa descontração, a gente acaba perdendo a importância que está pautada na nossa resolução de escolha, né? Na nossa capacidade de escolha. E aí quando nos perguntam, mas por que você fez isso? Você vai ter que assumir a culpa, mas às vezes a culpa não é sua, sabe? A culpa é da forma que você entende e encontra no mundo de ofertas e procura, né? Por que a gente tem tantas ofertas de tal modo, né? Por quê? Porque aparentemente é o que mais tem procurado, né? E como os seres querem ser achados para ganharem retribuição de vaga, né? De digamos contratado, né? De servidor, né? As pessoas acabam se desenvolvendo sobre essa tendência à informação, mas elas não entendem que isso é uma questão de adequação dessa sociedade, que a gente peca demais tentando dizer que deve-se ser assim, né? Que é assim, que essa é a forma exata, né? Pecamos porque nós não temos um sistema que funciona. Nós fazemos funcionar por exclusão. Você entende? A gente exclui a infuncionabilidade, a gente cria a tal da relevância daquilo que está errado. E isso é uma exploração
mais cruel e mais absurda do que você pode e assiste e imagina, consegue, né? Imaginar. É uma exploração muito cruel. Quando os seres acordam sobre essa exploração, eles pensam em se matar, eles pensam na morte. E isso é uma das maiores doenças desse século. É a obrigação do ser humano, né? É fingir que não vê, fingir que tá certo, né? E por quê? Porque isso vira um banco de dados no ser e ele fica guardando essa essa substância abstrata de relevância para aquilo que não é relevante. Não é relevante, é coisa séria. A gente está falando de direitos sociais, a gente está falando de vida em sacrifício sobre a possibilidade de ganhar por vida, independente da formação. Porque, de certa forma, a energia sobre o processo de vida no estabelecimento público, ele, sobre ciência, ele deve ser entendido sim como equidade, né? sobre essa apelação de vida, né? Os seres humanos, eles devem sim ter uma linha de acesso. Só que muitas pessoas não têm essa linha de acesso, esse capital, e precisam de extrair de si mesmo a relevância para não ter. E aí isso cria uma conta de choros e ranger de dentes e tristezas que elas vão levando. E quando elas acordam sobrecarregadas dessas contas, elas se veem na beira do precipício, cometendo atos que não são comuns, não são atos animais. Nenhum animal cometeria isso que muitos seres humanos têm cometido. Nós temos enxergado, mas a gente releva enxergar obesidade, desvio de padrão, de desvio de conduta, um egoísmo exacerbado, um medo que nenhum animal teria, né? Mesmo sabendo que ele pode morrer. Entende? Então nós querendo ou não, né? Por mais orgulhoso que sua empresa, a empresa que você trabalha, crie na festa, na comemoração, que você possa aproveitar aí no dia de hoje ou em qualquer dia desses, essa falsa aquisição de comemoração. Eu sinto informar, mas não há nada a que se comemorar no sistema em que a gente vive, né? A gente, até mesmo quando vai comemorar, precisa fazer força, assim como muitos precisam de fazer força para cagar, para enxergar com foco, para escutar a beleza da canção, para dançar com alguém, para fazer atividade íntima com alguém, sem demasiada sombra de perda de lucro, porque a gente está sendo assombrado pelo capitalismo, onde intuitivamente a gente pensa que tempo é dinheiro, né? Nós estamos, de certa modo, acorrentados na obsessão, e a gente tem vários arquitetos de obsessão: a obsessão de ser visto, a obsessão de ser repetido,
a repetição de ser modificado, de ser distanciado ou ser aproximado. A gente vive numa demasiada obsessão, que são preocupações que só esse sistema, esse lado fez com os seres, né? E aí, querendo ou não, muitos aí na empresa, muitos que vão comemorar, eles só vão ter a derrota do seu amigo para comemorar. Então, sabe aquele camarada que foi amigo, que saiu, que fez isso, passou muito tempo junto? Quando você vê as pessoas comemorando, elas só têm isso a comemorar: a derrota dos outros, o fracasso dos outros. É triste demais, porque quando as pessoas, dentro das suas arquiteturas íntimas, se vestem para parecerem belo para os seus filhos, para os seus relacionamentos íntimos, esposas, namorados, quando elas se vestem daquela arquitetura, né? Que imagem de belo é essa, né? Qual é a imagem de beleza? O que eles comemoram para parecerem belo? Aonde que está o belo, né? A beleza dessa realidade em que a gente vive, né? Bom, e aí as pessoas, elas sempre querem estar no lado da sabedoria, no túmulos artificial de saber, né? Eu sei. E aí elas classificam demasiadamente o sei. E aí eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, mas tudo é muito artificial, tudo é natureza em capacidade de reagir, em capacidade de classificar o massa, né? Então esse sei, ele é de certa forma, é uma coloração que o ser alcança nesses instantes de artifício, alisar sua descarga enérgica em função de ser observado ou ser um elemento ditador, diferenciador, uma fonte de observação e classificação por potencial de emissão. E aí nessa navegação de artes, artifícios, né, isso tem se valido porque as pessoas, nessas leis que a gente vai estudar ainda hoje, na oferta e da procura, elas têm consciência de que elas precisam procurar aquilo que tem potencial, que é colorido, que artificializa, que brilha, que tem efeito, que é novo. Então é muito moldado ser sobre esses adjetivos abstratos, né? Sobre valores físicos e registrados sobre lógicas de impulsos nos universos que nos fazem hoje associações, né? Juntar essas questões. Então é como se a gente na natureza existe um tantão de folha, né? E aí a gente fosse levado pela mídia a catar as folhas, né? Varrer as folhas que caem e guardá-las, porque senão outra pessoa pode fazer e guardá-la e se enriquecer dessas folhas, né? E as pessoas, sobre a atenção midiática, elas são elevadas a essa obsessão, essa propaganda. Olha, se você não catar as folhas da árvore que caíram,
seu irmão vai catar e ele vai ficar com as folhas para ele. Você entende? Como se isso fosse um elemento de diferenciação, de impotencialização do ser. Como se fosse, mas de tanto comer, o ser humano ele meio que criou essa geração de obsessões e obsessores. E é disso que se trata aquilo que a gente vai estudar hoje, né? O cuidado de ser sobre essa personalidade de ser nos dias de hoje, porque não faz sentido algum. Só que quando a gente entra nessa bolha de sentidos, essa loucura, né, começa a nos fazer acreditar no sentido que não faria nem algum sentido, né? Então é o lado artificial dos impulsos coletivos, né? E aí sobre a coletividade a gente vai desacatando impulsos em nós e encontrando sobre paredes, né, concretos fechados, soluções únicas, né? Um pequeno universo de soluções para resolver essa situação em nós, esse desimpulso nervoso emparedado, né? É aquela sensação artificial de medo, mesmo a gente não tendo medo, de necessidade de comprar, mesmo a gente não precisando do produto, né? Porque como se as pessoas acreditassem que precisam, se a gente estiver próximas delas, a gente vai se ver em equilíbrio estático, né, dinâmico, na verdade, quando a gente desenvolver esse acredenciamento, né? Então, muitas pessoas vão em reunião de coaches ou assistem vídeos e se veem modificados, e elas gostam de se verem modificadas porque acham que essa é a solução das suas vidas. A coletividade em função de desenvolver um desimpulso, né? Um desimpulso de equipe, né? Você tem a equipe e muitas das vezes, né? A gente tem como se a gente tivesse uma cerca de seres humanos que desenvolve a plasticidade neuronal em nós para desimpulsionar em nós, em o nosso organismo, contrações musculares, né? Hormônios que vão avisar ao corpo que o corpo só vai estar bem se ele adquirir a ideia, essa fissão de energia, esse edifício de revolução por um administrador, por uma fonte de reunir esse grupo. Então pode ser um filme, uma ideia coachiniana, uma ameaça, né? E aí o filme mesmo retrata de várias formas isso, né? É como se tivesse assaltando um banco e tivessem vários reféns, e os reféns só vão conseguir se manterem vivos se fizerem alguma coisa solicitada pelo o assaltante, o bancário, né? E assim o banner desenvolve isso, né? E a gente está vivendo nessa cultura de ameaças consubstanciadas por influenciadores, né? E aí por equipe e por familiaridade eles não temem o mal que eles fazem, porque
é de família, né? E é como se precisasse fazer o mal para encontrar o bem, né? Porque se não existe o bem, precisa criar o bem a partir de um mal que se é achado dentro dessa artificialidade de implantar caminho, né? Implantar passagem sobre o tempo, né? Ou implantar verbos também, né? A gente tem essa questão, implantar verbos porque a gente modifica a natureza e modifica as relações dos homens com a natureza e encontra sabedoria sobre as possibilidades de extração, de exatificação dessas naturezas. Então tá. Vamos lá, vamos falar dessa lei, a oferta e da procura, que desenvolve muitas operações no mundo, principalmente operações de exposição de suicidadores, né? Oferta e procura, esse veículo social, né? Cara, tem tanta coisa ruim que não faz sentido a gente gostar, mas de uma hora para outra a gente começa a dizer que gosta, né? De torcer para time, torcer para Fórmula 1, torcer para equipes, ser religioso, ir na escola, né? De uma hora para outra a gente sabe que é ruim, que não gosta, mas de uma hora para outra, de um momento para o outro, de uma imagem para outra, de uma obsessão para outra, de um verbo para outro, a adaptação acontece. E aí a adaptação começa a acreditar que só encontrou adaptação porque fez a procura e conseguiu, né? E conseguiu dessa procura um objeto que atenciona o ser em adaptação. Então tudo isso faz a importância ao quadrado dentro de um ser se servir de procurado, né? Um ser que procura a dor até se adaptar a ela, né? Então faz sentido a gente comer todo dia pão, tomar todo dia café, assistir televisão, os programas, isso aqui, ter essa frequência de emissões diárias como se fosse uma receita. Faz sentido se a gente é livre ter essa frequência para a gente não nos perder, para a gente ter identidade ou criar vínculo com a nossa identidade diária. Fazer esses reconhecimentos de desimpulso nervoso, né? A gente tem esse desimpulso frente à identidade que nós buscamos receitas para estarmos em equilíbrios o maior tempo possível sobre o maior tipo de intemperismo possível. Porque toda frequência que abala a nossa é um intemperismo, né? Então a gente tem esse campo de temperamento e a gente tem os intemperismos, né? São fontes de intemperismos. Então, o que são fontes de intemperismo? São rádio, televisão, internet, banner, fofoca, produtos no mercado, vizinhos, ou seja, condições financeiras dos vizinhos, a vida íntima dos vizinhos sobre a sua. Então, todo veículo de comparação faz uma desorganização da frequência que você
se identifica nesse conjunto de treinos de equilíbrio sobre a sustentabilidade de você nesse desenvolvimento da sua personalidade no mundo. Porque você, de alguma forma, vai ser um elemento ofertado ao mundo, né? Você trabalha para o mundo. Só que você trabalha no mundo pela resolução de hoje, porque você sempre esteve trabalhando no mundo por ser vivo, né? Você sempre foi uma oferta no mundo. Assim como qualquer animal é uma oferta para a natureza, né? Nasceu, mas com desígnio de morrer pela natureza, né? Você pode ser caçado. E nessa de saber que você pode ser caçado, a gente tem a natureza dos caçadores. Só que, como tá tudo bem defractado de modo de resolução, né? Os procuradores, geralmente hoje em dia, são pelas ofertas. E como você é uma oferta, para você melhorar você mesmo, você precisa de vários estímulos. Estímulos são agências de educação. A gente tem as agências de educação processual. Então a gente tem essas agências de educação. Que são elas? São as escolas que vão nos ajudar a fazer as escolhas na vida. Escolas nos ajudam a escolher. Escolher o quê? A conversar com pessoas certas, com comunicação certa, a utilizar o carro, o veículo de forma certa, a pista, a obedecer na hora certa ou desobedecer. Então, escolas são agências de educação que nos ajudam a fazer escolhas. Logo, a gente tem várias ofertas, várias procuras, porque a gente também a gente sofre várias ofertas. E nesse universo de ofertas, a gente sempre tenta ser uma pessoa que procura um equilíbrio sobre a oferta, né? Então a oferta é um universo de desequilíbrios. A gente tem vários tipos de cores desequilibradas, né? A gente tem essa. Então é um espectro de ofertas mesmo, de ondas ofertadas. E aí, para nos colorir com elas, a gente tenta ser um cara que procura equilíbrio entre as ofertas. E aí o equilíbrio mora no saldo que a gente tem como um agente ofertado, né? Então, ao mesmo tempo, nós somos ofertas. Então, é aquele caso, né, de ação e reação. Quem vai definir a nossa ação, né, que tipo de acionário a gente é a reação, é a natureza. Então, de qual naturalidade você é? E aí a gente vai ter esse tipo de ação. Geralmente a gente tem funções genéricas para definir as pessoas, né? Por exemplo, cursos, áreas de envolvimento. Mas tudo isso é bem mal cuidado, dependendo da sociedade, né? Parece que a gente tem mais inimigo do que amigo, porque existe aquela fome de comemorar. E as pessoas elas só conseguem comemorar com a derrota de outras, né? É uma certa... uma certa assinatura
do modelo de dispor e estar sobre ações definidas, né? Ou seja, campos de concentração, campos de arquiteturas, de processamentos, de identidade. A gente tem campos de futebol, né? E aí fica meio que fácil, né? Fica legal, fica legalizada toda essa bagunça. Que muitos acertam-se a credencializar que não. Mas não tem como não ser. A não ser pelo quantitativo de seres que depredam, né? Fazem aquela. Se obrigam a não ver, né? Ignorar. A lei da oferta e da procura é um fenômeno que determina os preços dos produtos no mercado. Então a gente tem os preços dos produtos, né? Mercado. O nome aqui, ó. Definição. Então olha só. A gente não tem os campos de legalidade de definição, né? Esses campos de concentração. Bom, essa rotatividade de um agente operar determinadas ofertas, ele se torna especialista em se apresentar e lidar com pessoas que são procuradas dessas ofertas. Então a gente tem essas pessoas que são pressas, né? Elas são depressas para alguns tipos de ofertas. E a gente tem essa especialização dos seres, né? Também chamada de oferta e demanda, afirma que quando há muita oferta os preços diminuem, quando há muita procura ou demanda por um produto e escassez do mesmo, os preços sobem, né? Então, quando tem muito produto, o preço cai. Quando tem pouco, o preço sobe. Então, essa é a balança mercadológica que define essa contenção de distribuição de bens. Bens que fazem as pessoas verbalizarem. Bens que são edifícios de verbos. Definição de mercado e oferta e procura. Oferta e procura. Antes de tudo, é preciso definir o que é mercado, oferta e procura. Mercado, o espaço onde as empresas oferecem seus produtos aos consumidores. Então, mercado é como se fosse um campo de futebol, né? Um campo das pessoas fazerem, oferecerem os produtos. Então, campo de oferecimento. E aí a gente tem vários tipos de campos, né? Campo de oferecimento. A gente tem os tipos. Os tipos, e aí a gente tem os juízes desses tipos também, que podem ser subornados. Oferta. Oferta é quando as empresas oferecem produtos ao mercado. Então são os produtos ofertados pela empresa. Então a gente sempre tem um produto especial, né? Ou sempre tem o lançamento de um produto especial que são os filhos, né?
procura. Quando os clientes querem comprar e consumir produtos, né? Então são os bens produzidos e que são demanda dados pelos clientes. São exigências dos clientes. Funcionamento da lei da oferta e da procura. Então, como que funciona isso? Existem órgãos? Será que funciona mesmo? Ou é alguma coisa que é viva e funciona, só que quem paga mais, né? Ou quem é mais amigo tem melhor resolução, né? Funcionamento da lei da oferta e da procura. Oferta e procura são como pesos em uma balança de equilíbrio. Estas duas variáveis estão relacionadas, onde alternando uma, a outra também se altera. Então, dentro dessa analogia, a gente pode fazer aqui, ó, a gente tem as balanças, né? Então, isso aqui é o produto e isso aqui, ó, é quantas pessoas querem comprar esse produto. Se a gente tem uma certa igualdade aqui, ó, existe uma certa condução. Ou seja, esse que tem mais transmite-se para cá, ó, que tem menos, como um sistema, né? Com o passar do tempo, isso vai se tornando um sistema e esse sistema ele vai sendo preservado e vai encontrando o seu equilíbrio. Ó. O seu equilíbrio é isso. Né? Essa pasta de equilíbrio desse sistema. Agora, se esse sistema aqui, ó, tem mais e esse aqui tem pouca gente querendo, o que esse aqui vai fazer? Esse aqui vai diminuir o preço. Ele vai pegar o preço disso, ó. O preço é isso aqui, né? O preço é essa comunicação. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir esse preço. Ele vai facilitar o acesso desses clientes aqui, ó. E aí, facilitando o acesso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai facilitar para ele, ó. Ele vai colocar o máximo possível para que ele consiga sair daqui, ó, e vir para cá, ó. O máximo possível, até que isso aqui, ó, seja construído em função dessa entrada. Então, ele vai buscar, né, fazer isso daqui, ó. Essa imagem que a gente tem, ó. Ele vai se abrir de modo a facilitar o acesso desse para que ele vai ganhando acesso, né, ao produto. E é a mesma coisa pro outro, né? Quando esse aqui, ó, tem menos e esse tem mais, ó. Então você tem, vamos pôr que isso aqui é a oferta e a procura, né? Então você tem muita procura e pouco produto. O que você vai fazer? Você vai aumentar o preço, né? Você vai aumentar o preço. Então aqui para isso aqui, ó, tá fácil. Só que
para que você tá difícil, né? Então o preço, né? Você vai aumentar o preço aqui, ó, o máximo possível para que as pessoas é, consigam, comprem e aí você ganhe lucro para isso, ó. Você lucre mais. Então tem essa questão. Ahn, tá, procura se relacionar com o preço diretamente. Quando aumenta o preço, quando aumenta o preço aumenta. Então, quanto mais procurado, por exemplo, um profissional é, maior é o valor dele, mais caro é. Quando diminui, quando menos procurado, o preço também diminui, né? Então, quanto menos precisa procurar para receber alguma coisa equivalente, mais barato é. Por exemplo, roupa, acessório de moda, educação. Até por isso a gente tem os vários vagões de adjetivo. Ó. Então, vamos desenhar isso aqui, ó. Vamos desenvolver essa ideia. Ó. A gente tem um vagão aqui da educação. E esse vagão da educação, a gente tem vários vagões de educação aqui, ó. Né? E aí todos eles vão fazer o seguinte. Todos eles vão levar os indivíduos a um crescimento de educação. Todos vão levar. Só que por que esse quer escolher esse do que esse, né? Vamos pôr que esse aqui é mais caro, esse aqui é menos e esse aqui é menos ainda. Mas por que todos querem andar nesse vagão? Querem passar por essa estrutura de educação? Porque ele tem esse adjetivo e esse adjetivo. Então, ir nesse faz com que ele tenha esse tipo de experiência, esse tipo de experiência e esse tipo de experiência. Agora, esse aqui ele vai chegar, mas ele só vai ter esse tipo de experiência aqui. Mas ele vai crescer. E esse aqui não vai ter nenhum desses adjetivos. Então, até por isso ele é mais barato. Então, começa-se agora a gente falar do universo dos adjetivos, né? Que fazem diferenciação nas experiências que os seres têm para se revelarem crescidos a partir dos adjetivos de experiência que lhe vem na sombra desse consigo, né? Cresceu. Mas o que tem na sombra de você? Você tem essa experiência. Eu fui para Nova York, eu já fiz um intercâmbio lá não sei lá onde e tenho domínio de aplicativos X. Esse aqui, eu só fui para fora do país. Esse aqui, eu nem fui para fora. Eu só cresci, né? Então a gente tem esses três pressores aqui, ó, opressores de vida. Esse aqui não foi para fora, esse aqui tem uma experiência que foi para fora, esse aqui foi para fora, tem experiência no aplicativo X e tem uma certa experiência na loja, no mercado disso e aquilo, em investimentos, né? Alguma coisa assim.
Entendeu? Então a gente tem essa conquista por adjetivo. Aí, poxa, todos os três são ofertas que possuem semelhanças, né? Só que uma, se eu pagar um pouquinho mais caro nessa daqui, eu vou ter esse produto aqui, ó, né? Essa embalagem, essa sombra de sentido, né? Então, esse é um pouco mais caro. Então, esse aqui é aquele produto no supermercado que é um pouco mais caro. Por quê? Porque o pessoal que trabalha lá na empresa tem um pouquinho de experiência sobre embalagem, isso, tem esses status, né? Olha os status aqui. Status 1, status 2. Esses aqui geralmente são cópias. Cópias com dispercussão dessa, né? Então a gente tem o copy 1 e o copy 2. Tá vendo? E é assim que a gente tem meio que organizado essas funções de preço, né? De procura. Exemplo, queremos comprar uma garrafa de água num dia de verão na praia. Muitas pessoas querem beber água e assim a demanda por água aumenta. Certamente o comerciante vai vendê-la por um preço mais caro do que aquela do inverno se estivesse frio. A água ganha um valor mais caro dentro do ambiente citado, né? Oferta. Se relacionando com o preço inversamente, quando aumenta o preço diminui, né? Então, quanto mais produto tem, você que quer vender o produto vai às vezes abrir mão de um lucro, de uma margem de lucro mais alta, mas porém vai conseguir vender para muito mais pessoas que vão fazer com que o seu lucro aumente, né? Então tem essa questão então dessa oferta, né? Oferta. Quando aumenta o preço diminui. Então quando tem muito produto, a gente tem muito produto, o preço diminui. E quando tem pouco produto, o preço aumenta. Aumenta o preço. Exemplo, continuemos com nossa garrafa de água. Se várias pessoas oferecessem garrafas de água, o preço terá que diminuir para que estas possam ser vendidas, né? Por outro lado, se houvesse apenas uma pessoa vendendo a água nesta praia, o preço a pagar por ela seria alto, porque todas estariam dispostas a pagar um bom preço para saciar a sede. Variação dos preços. Os preços tendem a variar por vários fatores. Então vamos ver os fatores de variação do preço. Variação dos preços. Os preços tendem a variar por vários fatores. No entanto, quando muitas pessoas querem o mesmo produto, os preços tendem a aumentar. Isso acontece porque os fabricantes sabem que o consumidor estará disposto a pagar mais dinheiro por um mesmo produto se for difícil encontrá-lo. Então, a dificuldade de achar. Da mesma forma, quando ninguém deseja comprar determinado produto, o preço deste tende a diminuir, pois somente assim o fabricante poderá vendê-lo. A dificuldade de achar e a dificuldade de como é que é? De desejo, né? Desejar. Então a gente começa a entrar na artificialidade, né?
Você implora pelo desejo do potencial comprador. Ou você cria a visão de que existe pouco no estoque. Ou seja, quando você vê assim, ó, pouco no estoque, ou você vê alguma hipérbole falando, esse produto vai mudar a sua vida. Né? Por exemplo, um curso, né? A propaganda de um curso ou a propaganda de uma roupa, de alguma coisa que diz que o estoque está acabando. Isso é linguagem apelativa, né? Você tem a linguagem apelando para o lado emocional do potencial comprador. E aí esse mecânico do sistema, dentro desse design de pontos, faz com que você se segue e ele consiga colocar essa venda na sua função de que se você comprar, você vai conseguir tirar dessa venda a visão potencial que você vai fazer com esse de posse desse produto, né? Então é como se ele transpôs para o produto que ele oferece um órgão seu. É como se você estivesse comprando um órgão, né? É muita maldade, né? Pontos de equilíbrio, oferta e procura. Então a gente tem um gráfico aqui, ó. Tem preço sobre quantidade de equilíbrio, quantidade vendida, né? Então a gente tem um ponto de equilíbrio sobre o preço e a quantidade de produtos, né? Ou seja, é aonde que o negócio vai se fazer, né? É onde que vai conseguir pagar os funcionários, vai conseguir sobreviver a partir desse feedback aqui, ó, desse equilíbrio. Agora qualquer mudança nisso pode acarretar é, essas mudanças no estado de equilíbrio, tanto colocar bom ou para ruim, né? Dependendo da instalação. Idealmente, se a oferta fosse igual à demanda ou vice-versa, existiria o ponto de equilíbrio. Desta forma, o ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda faria com que os preços ficassem num patamar razoável, ou seja, nem muito caro nem muito barato. No entanto, os preços tendem a acompanhar valores parecidos, pois o consumidor não aceitaria pagar um preço extremamente alto ou baixo pelo mesmo produto. É por conta do elo cognitivo é, do estado, né, de humor, né? A gente tem uma certa acesso no interior da gente, ó, no nosso organismo, a gente tem uma certa relação com o produto. Essa relação é o verbo. Esse verbo, ele é um agente químico no organismo. E quando a gente liga esse agente químico nessa tomada aqui, ó, a gente coloca a tomada aqui, ó, ele começa a dar energia. Essa energia não só acende aqui, ó, mas acende todo o organismo por decaimento da energia, né? E aí existe essa tomada por um objeto, né? Essa questão. Opa, consegui.
Ixi, tô com dificuldade para desenhar. É. É essa tomada por esse objeto, né? E aí isso vai criando uma certa afirmação, ó. A gente tem essa afirmação, essa afirmação, essa afirmação, e aí tem esse decaimento de afirmação, né? Você afirma aqui, afirma aqui, afirma aqui, afirma aqui, afirma aqui. Então tem esse decaimento desimpulsionando a afirmação até que chega no ponto final. Isso é uma rima do organismo de cerebelar esse produto, esse lado químico orgânico. Então, é aquela coisa físico-química. Quando você paga muito caro por um produto e alguém paga muito barato mesmo, numa margem muito absurda, cara, isso dói. Isso deixa os dois em potencial de dor, né? Esse aqui dói ao ver esse dói ao ver esse. Existe um desequilíbrio entre esses dois, né? Então existe uma vontade de brigar. Um vai chamar o outro de idiota e o outro vai chamar o outro de alguma coisa, né? Existe essa relação. É, e isso faz, tipo assim, se você leva isso pro organismo nessa conexão, deixa inseguro o organismo. Então, a própria agência da saúde, né, a Organização Nacional da Saúde, ela prisa pela 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 gestão do mercado porque ela reza, ela intermedia pela gestão do pecado porque isso causa muita depressão na saúde. Esse descuidado com esse lado de vendas, né? Dentro dessa é um desafio, né? Os teóricos liberais argumentam que a lei da oferta e da procura é regida pela mão invisível. Segundo o liberalismo econômico, existe a racionalidade da oferta e a racionalidade da procura, quando os preços são ajustados naturalmente. Desta maneira, o mercado se autorregula, fazendo com que os preços possam ser acessíveis à maioria dos consumidores. Olha, não existe uma autorregulação, isso é um absurdo a gente pensar que existe uma autorregulação, né? Não existe. O que acontece, né? É, biologicamente, né? A comunidade, né? Sobre os habitantes e as necessidades deles se faria e se construiria de uma certa forma socioeconômica, né? Dependendo da dimensão e do espaço e da ética, da moral dessa sociedade. O que aconteceu foi uma expansão e uma briga expansiva por um ponto central. Esse ponto central é o ponto de maior status. É a avenida, é um ponto em que desassenta ser especial, ser bem seguro, bem visível, bem científico, bem hidratado. E aí essa comunidade, descontendo isso, começou a brigar por aproximação disso. E essa aproximação começou a fazer preço. Vou dar um exemplo. Praia. Como a praia ela é o objeto especial de uma região, casas
próximas da praia custam mais caro do que casas afastadas. A mesma coisa acontece para avenidas ou para centros onde existem esses pontos. E aí que mora o desafio, né? Espaço social. Esse desafio está no descomportamento das espécies que se tomam nessa situação por residirem a locais onde possuem uma predisposição lógica de valer por intermédio de proximidade, de região, esses status, né? E por que as empresas elas vibram e procuram insistir sobre esse status, por mais que seja um elemento artificial? Porque nós, por falta de entendimento, ou até por entendimento superior, a gente meio que sofre tendenciação sem saber. É uma das armas mais destrutivas dos seres. São essas relações de demência por assédio. E aí que vem a palavra assédio. Como é que é? Assédio sintético, assédio institutivo, né? É um assédio por valor. Então é como se fosse uma bolsa de valor que meio que é assédio artificial, desculpa, é esse o termo. E aí a gente meio que constrói valor por assédio, esse assédio artificial. Por quê? Porque muitos acreditam que a arte salva a vida, mas é como se fosse a gente sempre estivesse afogando e a gente sempre vivesse sempre precisando de uma boia artística, né? Porque a gente está sempre precisando salvar a vida. Nem não é bem assim, pessoal. Isso é uma coisa artificial num complexo tecnológico de que a gente vive ou artificializa pensamento para acreditar nisso, para se inteirar disso. E é meio que a gente intera aquilo que falta. E nesses interas de bytes, a gente meio que vive caminhando para consultórios sem saber, né? Ou a gente meio que vira estações de obsessões de observações e conduções. Porque todos os seres vivos têm condições de administrar descargas de reconhecimento dos tratamentos com os indivíduos. A especialização para com isso é um dado de conversão e artificialização para instalar reação predileta, né, sobre as demandas de variabilidade rítmica que um ser pode chegar para disparar o seu potencial de procura, né, sobre a oferta que a gente pode aplicar. Né? Ah, cara, isso é muito demandado, é muito demente, é muito, é muito chato, porque a sociedade ela tá tão demente, tão dementida, né, nisso, que ela meio que cicatrizou em todos os potenciais seres vivos um órgão bem pedrado, né? Então não é desculpa mais virar e falar, você tem um coração de pedra, você tem
e falta ali empatia, que não falta, né? O que a gente tem é instalações artificiais e fiscais de instalações, dessas instalações, para mediar entre os níveis de pessoas imersas e desimersas, né? Nessas sopas de realidades por quadras, né? Por áreas e vice-versas, né? Então, essas são as professoras dos universos, né? A gente tem as professoras da escola, as professoras das formações, e a gente tem essas professoras desses universos que tentam de alguma forma se impor, revelando pontuações das provas que elas desfazem ser por organização e discutir os potenciais de desorganização de um ser frente à capacidade que ele tem para se desorganizar, né? Ou seja, capital, né? E aí a gente começa a medir o nível de descapitalização por demanda de equilíbrio frente aos gastos, né? Das economias, isso e aquilo. Até para saber se a pessoa está precisando de um bote salva-vidas, né? De um bombeiro, né? Como é que é? De um salva-vidas, né? É isso que chama. Só que dentro de cada da área a gente tem um tipo diferente, né? Muitas pessoas falam, anjo da guarda, isso e aquilo, mas não é nada disso não. A gente só tem vetor de de desapontamento cartesiano, né? Aí a gente tem o meio, Miguel, o esquerdo, Rafael, e o direito, Daniel, né? E aí nesse vetor a gente meio que tenta colocar as pessoas, os anjos da guarda, né? Que é uma tríade, né? É 1 para 3, tenta só regular essa questão de ver autorizar a ação, né? É mais ou menos isso, só que a gente tem uma caralhada de artificialidade para tentar dirigir essas cognições frente às comunicações artificiais para essas áreas de artificialidade. É mais isso aí, né? Bom, por mais complexo ou descomplexo que seja, dependendo do ponto das suas escalas e administrações dentro dessas rotas de possíveis e desimpossíveis versus, né, de qualidade, de regir e administrar esses registros para poder, dentro da posição de escola que você encontra, escolher melhores desenvolvimentos, né? Vai aí essa sabedoria então e essas pontas de reflexo para nós desenvolvermos ou nos envolvermos mais profundamente, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!